No Nordeste, eu prevejo que o efeito será negativo para candidatos a prefeito. Mas isso não significa, de modo algum, que prefeitos do 22 não serão reeleitos. Por quê? Porque há uma lógica também, e aí os prefeitos que são do 22 precisam realizar pesquisas qualitativas para definir estratégias, de que a lógica da campanha municipal ela é local. Então, o eleitor, antes de se preocupar com o bolsonarismo, ele se preocupa com o posto de saúde, ele se preocupa com o calçamento, ele se preocupa com o lazer, ele se preocupa com segurança pública, ele se preocupa com as escolas. Se o prefeito do 22 ficar atento a isso e definir uma estratégia de comunicação que permita esconder o 22 e amenizar o impacto desse 22, obviamente que ele adquire chances de ser eleito ou reeleito. Obviamente que nós podemos, numa campanha eleitoral, quem vier a ser contra um candidato do 22, criar uma estratégia de nacionalização. Então, contar uma historinha de que a cidade não é merecedor dele, porque ele é aliado de Bolsonaro. Mas, obviamente, você precisa ter uma estratégia, ter uma história bem contada. Ao mesmo tempo, também, é importante salientar que, considerando o período que o PT fez mais prefeitos, o PT fez mais prefeitos nos anos de 2006 e 2010. Foi esses os 2 anos, né? 2006 e 2010 que o PT fez mais prefeitos. Em 2014, era na era Dilma, mas ali estava passando por um período, né? Um período de ainda não tinha o desgaste da presidente Dilma. Então, nas eleições presidenciais de 2006, 2010, 2014, nós tivemos as eleições de 2008 e nós tivemos a eleição de 2012 municipal. Nesse intervalo, que foi influenciado pelas eleições presidenciais, e o Lula estava no PT e a Dilma Rousseff, em 2012, o PT fez o maior número de prefeitos. Em 2018, o PSL triplicou o seu número de prefeitos, saiu para 90. Então, qual é o meu raciocínio? O meu raciocínio é que o PL deve chegar a 1.000 prefeituras em todo o Brasil num cenário muito otimista. Ou seja, triplicar, assim como o PL, que ele fez 300 prefeituras na eleição passada. Num cenário bastante otimista. Porém, no cenário pessimista, é ficar em torno de 500 prefeituras. Lembrando que a popularidade do presidente da República pode influenciar no desempenho eleitoral dos candidatos a prefeito. O que é que isso significa? Se, na época em que Lula era presidente, ele tinha uma alta popularidade, como em 2008, que ele chegou a ter cerca de 70% de popularidade e o PT fez mais prefeitos, se o Lula chegar com 50% de popularidade, em particular com 60% a 65% no Nordeste, é óbvio que no Nordeste o PT vai ter mais chance de fazer mais prefeituras do que o 22, principalmente tanto em municípios da região do interior como em municípios da região metropolitana. Então, isso é fato, porque isso já foi visto em eleições passadas. Mas vamos supor que é um cenário remoto, que o PT seja uma tragédia econômica, o governo Lula. É um cenário remoto. Aí diminuiria a quantidade de prefeituras. Há também que ressaltar que Santa Catarina, estado do Sul, e a região centro-oeste pode dar o maior número de prefeitos ao PL pela simples razão de que Bolsonaro, ele ainda sustenta uma boa avaliação. E o PT, o Lula, uma menor avaliação. Mas isso não significa que estará assim. Enfim, o que temos que analisar é que se o Lula chegar com a aprovação de hoje em torno de 45%, e essa é a minha expectativa, o PT tende a fazer um maior número de prefeituras e o PL diminuir. Some-se ao fato, considerando que a conjuntura é fortemente desfavorável ao presidente Bolsonaro. As notícias negativas em relação a ele, os julgamentos que estão por vir, as ações das instituições que estão para chegar ou para continuar, né, já que iniciaram, irão desgastar a sua imagem. Portanto, o PL ele é um ator estratégico na eleição proporcional. Mas na eleição municipal, em particular nos municípios do Nordeste, o PL terá dificuldade de eleger os seus prefeitos. Lembrando que estratégias existem a partir de pesquisa para amenizar esses efeitos negativos. Então, os candidatos pelo PL, em particular candidatos a prefeito, devem ficar atentos a isso para se antecipar e já criar uma vacina para não ser atingido por uma onda bolsonarista negativa. E aí eu vou aproveitar esse assunto, já que ele puxou um pouco para eleições presidenciais e foi puxando para municipais. E aí a gente pode falar, aproveitar também que Mariana fez uma pergunta com relação à volta do Bolsonaro.
o senhor lançou, né, o livro Do Bolsonarismo ao Retorno do Lulismo, com um subtítulo bem intrigante, né? Bolsonaro voltará ao poder. E aí, antes mesmo da gente falar sobre essa pergunta, a Mariana perguntou aqui se o Bolsonaro vai voltar. Então, você falou que ele ainda vai passar por alguns julgamentos, que Lula está no poder atualmente, se ele alcançar um pouco mais de popularidade, talvez elimine até a chance de o Bolsonaro voltar. E, assim, eu queria que você falasse um pouco, tanto do seu livro, como dessa impressão aí, claro que baseado em pesquisas, em dados e em conhecimento que você tem, que o senhor tem bastante. Então, o que é que você acha? Veja, o livro ele foi escrito durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Então, eu costumo dizer que escrevi o livro no momento quente, né, que as evidências chegavam e daí eu desenvolvi a análise. Inclusive, é importante trazer à tona de que em 2021 tem uma parte do livro em que eu faço uma previsão de que a invasão do Congresso poderia ocorrer. Essa está lá escrito no livro, no artigo que eu escrevo em novembro de 2021, ou seja, que as instituições deveriam se preparar porque essa invasão do Congresso seria possível, e escrevi isso com base em evidências. E no livro também existem diversas previsões, as quais ocorreram, como, por exemplo, a vitória do presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro. Eu sempre coloquei que quem venceria era quem chegasse com a menor rejeição. Bolsonaro não conseguiu atribuir uma rejeição maior para o Lula em relação a dele. E, consequentemente, Lula ganhou a eleição. Até eu defino, numa parte do meu livro, que a eleição de 2022 seria uma eleição do medo. Quem mais fizesse medo, venceria a eleição. Então, quem mais fez medo foi Bolsonaro, portanto, ele perdeu a eleição. Ou seja, quem mais sofresse o medo, no caso, Bolsonaro. E quem mais fez medo foi o Lula em relação a Bolsonaro, mostrando que o Bolsonaro seria uma ameaça à democracia, à economia, ao próprio relacionamento entre as pessoas. Pois bem, no último capítulo do livro, eu pergunto: Bolsonaro voltará ao poder? Então, eu vejo que Bolsonaro voltará ao poder apenas em 2 condições possíveis. Apenas 2 condições possíveis. Primeiro é a argentinização da economia brasileira, ou seja, o governo Lula ser um caos econômico, com disparada de inflação, com alta de juros, com descredibilização das instituições econômicas, da política econômica. Então, é um cenário bastante fortemente remoto. A outra possibilidade seria um grande escândalo de corrupção. Um grande escândalo de corrupção. Então, esse grande escândalo de corrupção viesse a ser fortemente combatido pelas instituições, assim como ocorreu pela Lava Jato, e, consequentemente, nós teríamos o perdão do Bolsonaro pelas instituições e o retorno do Lula. Aí daí vem a questão. O que eu coloco muito claramente no livro é de que, para Bolsonaro voltar ao poder, você tem que ter uma tempestade muito perfeita, que foi a tempestade perfeita ocorrida no governo Dilma Rousseff, e que desgastou o presidente Lula. Ou seja, uma grande operação de corrupção ou uma grande crise econômica que motivasse uma crise política, e daí o Tribunal Superior Eleitoral decidisse, por uma liminar, ou o Supremo Tribunal Federal, conceder o direito do presidente Bolsonaro ser candidato novamente em 2026. Ou seja, para Bolsonaro voltar ao poder, o governo Lula precisa ser uma grande tragédia econômica e uma tragédia política. Assim como foi. Por que Lula voltou ao poder? Minha tese é muito simples. Lula voltou ao poder porque o presidente Jair Bolsonaro ele foi exageradamente crítico à democracia. Ele ameaçou as instituições. Ele ameaçou a democracia brasileira. Então, as instituições reagiram. Reagiram com soltar o Lula, que, ao meu ver, foi um recado. Ok? Isso não tira o brilhantismo do trabalho do advogado e também não tira a discussão sobre a inocência do presidente Lula. Ao mesmo tempo, também, o presidente Lula volta ao poder porque as instituições não confiaram em Bolsonaro. Então, quando ele solta o Lula, foi o primeiro recado. Mas o Bolsonaro continuou atacando instituições e, por fim, começou a ameaçar com a possibilidade de golpe militar. Quando ele ameaça golpe militar, as instituições dizem: não dá. Então, vamos agora reagir em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E não reagiu
de maneira ilícita ou de maneira manipuladora. Ao contrário, agiu dentro da regra das instituições, só que as instituições agiram dizendo, ó, Bolsonaro, se você for contra a democracia, você vai sentir o peso da regra, o peso da lei, o peso das instituições. E assim ocorreu e assim está acontecendo. Eu lembro que eu falei no artigo, no livro lá está. Eu disse, a eleição 2022, além de ser uma eleição do medo, será uma eleição da democracia. Ou seja, em algum momento, os candidatos da terceira via ou Lula precisarão abordar a democracia. O Lula foi sábio, com sua equipe de estrategista, trouxe a democracia para o debate e, consequentemente, contribuiu esse debate para ele vencer a eleição. Ô, doutor Adriano, um tema super quente no momento é essa mini reforma eleitoral, que está lá no Congresso, inclusive passou a urgência, a caminho de casa, né? Antes da nossa live eu tinha visto que tinha passado a urgência, e deve entrar provavelmente em votação, na pauta do Congresso para votação, né, da Câmara. E a imprensa, a mídia em geral, tem trazido os pontos bem negativos e tem condenado publicamente essa mini-reforma, apesar do apoio do Centrão e de grupos tanto da direita como da esquerda. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa mini-reforma e os impactos que ela pode ter na eleição do próximo ano? Veja, a mini-reforma eleitoral, ela pode sofrer críticas porque é muito próximo da eleição. Então, as regras, elas desejam uma estabilidade. Então, isso é importante. Ao mesmo tempo também que essa reforma eleitoral, ela corrige determinadas questões que não estão sendo bem observadas, como, por exemplo, a questão do financiamento público de campanha para candidaturas femininas. Então, há uma possibilidade de estar ocorrendo algum tipo de ação por parte de partidos políticos que não estejam colocando aquilo que está na regra, seja aquilo que é direito, de fato, das candidaturas femininas. Então, a nova legislação ele tem esse objetivo de tentar dar não a transparência, mas dar realismo a esse financiamento público eleitoral. Então, eu vejo apenas como algo que era esperado. O que a minha crítica é o fato simplesmente de que toda eleição há uma mudança. Então, quando você tem mudança, você não cria uma cultura jurídica, uma cultura normativa, uma cultura de previsibilidade para você lidar com as regras da eleição. Então, essa é a minha crítica dessa mudança. Porém, era esperado, porque sempre que uma regra ela não está funcionando adequadamente para os políticos, eles passam a agir com o objetivo de mudar. Obviamente que eu sigo vendo com muito ceticismo o financiamento público de campanha, mas eu não vejo retorno para o Brasil ter a volta do financiamento privado. Eu sou defensor do financiamento privado, não vejo com bons olhos o financiamento público, a não ser que ele tivesse um limite muito claro, e esse limite não existe, o gasto é um gasto alto, e sou defensor do financiamento privado porque eu não vejo, no meu modo de entender, a partir do momento que empresas financiam políticos, elas tornam a candidaturas mais transparentes. Eu vejo dessa forma. Ao mesmo tempo também, nós sabemos que, pela falta de credibilidade da política brasileira, infelizmente, e claro, a política, quando eu falo, são sujeitos políticos, as pessoas têm dificuldade de obter financiamento. Então, a ausência de financiamento, ela é um motivo de você defender o financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha consegue democratizar que aqueles candidatos que não têm recurso financeiro sejam eleitos, estejam participando do processo eleitoral. Isso é muito bom para a democracia. Por outro lado, nós sabemos que quem controla esse financiamento são os presidentes de partidos. Então, nem sempre essa distribuição de recursos é uma distribuição democrática ou uma distribuição que leva em conta, por exemplo, dados objetivos como a viabilidade de um candidato.